profetas do Senhor. Agora, povo abençoado, o tempo agora é por volta das 6h35 da manhã, segunda-feira, 27 de janeiro do ano de 2025. E o Senhor falou comigo a respeito de uma tremenda angústia, e nesta angústia eu vejo muitos veículos correndo em altíssima velocidade pelas ruas, altíssima velocidade, perseguindo um ao outro, até que em um ponto, um dos veículos estavam tão rápidos que estavam indo para bater em um edifício que estava numa curva assim. E então eu vejo pessoas fugindo, pessoas correndo, tentando fugir, mas enquanto eles estão tentando fugir da terra, a terra tem muitos espinhos, muito compridos e pontudos, afiados, então é difícil de correr. As pessoas estão correndo das ruas, tentando fugir para o campo, e há muitos espinhos, tantos espinhos. Então as pessoas estão fugindo. E então, enquanto elas vão novamente a uma grande operação, então nós vemos muitos soldados nas vilas procurando por pessoas. Eles têm uma lista de pessoas que eles estão procurando, soldados oficiais da polícia em todos os lugares, aqueles que usam aquelas jaquetas camufladas, em todo lugar com listas, eles têm listas e estão procurando pessoas. Novamente eu vejo muitos veículos fugindo em altíssima velocidade, sendo perseguidos. Altíssima velocidade. E estes veículos têm pessoas armadas neste sonho. E então, um dos últimos veículos que veio em altíssima velocidade, eu vi que ele iria bater em um edifício, em uma curva, mas eles conseguiram dominar e virar, e os carros abriram a porta, todas as portas abertas, um tipo de pessoas armadas, homens armados naqueles veículos. Então as pessoas fogem. Então o Senhor coloca os seus servos lá, e eles começam a fugir também, para que eles possam transmitir para você como será. Então há muita fuga para o campo, para as vilas, mas enquanto as pessoas estão fugindo, o Senhor me mostrou a terra, estão cheios de espinhos muito afiados, espinhos brancos, e as pessoas não têm como fugir. Então quando eles tentam ir, tem uma outra estrada do outro lado que aparece. Então os soldados estão em todas as vilas com listas procurando por pessoas específicas. É isso que o Senhor falou, e quando eu vi isso, eu orei pela Quênia imediatamente, porque o maior avivamento está nesta terra, então que o Senhor preserve esta terra. Então é isso que o Senhor falou. Talvez a situação que está acontecendo em Goma agora, talvez é isso que o Senhor me mostrou, mas o meu primeiro pensamento foi orar pelo Quênia, porque o maior avivamento está aqui para proteger a terra e o avivamento, porque se esse avivamento desmoronar, todos irão para o inferno. Isso é óbvio agora. Agora, enquanto vocês agora acordam nesta manhã, indo para os seus escritórios, talvez vocês estão me ouvindo nos seus carros, indo para os seus escritórios. Alguns de vocês já chegaram nos seus escritórios? Isso é quando vocês vão começar a ligar os seus computadores. Eu quero compartilhar com vocês um pouco de uma mensagem muito importante do tempo que nós estamos, porque eu sei que em outras partes do mundo, Taiwan, Coreia do Sul, agora provavelmente é meio-dia, Austrália, Nova Zelândia, e a outra parte do mundo agora é meia-noite, por aí. Então, há uma profecia, a mais antiga profecia da Bíblia. A mais antiga profecia que já foi dada na Bíblia, o momento quando agora nós vemos um profeta do Senhor se levantar na Bíblia e dar uma profecia. Então, no livro de Judas, o livro de Judas, Judas 1, versículo 14 e 15. Ele diz o seguinte: eu quero começar enquanto vocês começam o seu dia, povo abençoado, para que vocês possam começar o seu dia com isto.
Judas, capítulo 1, versículo 14, ele diz: Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a respeito deles. Então ele continua falando: Veja, o Senhor está vindo com miríades e miríades dos seus santos. Então ele diz no versículo 15, para julgar a todos e para convencer a todos, todos os ímpios a respeito, para julgar a todos, versículo 15, e para convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos impiedosos de impiedade que eles cometeram em sua impiedade, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então, isso é sério. Lá embaixo ele diz no 16, estas pessoas vivem se queixando, são descontentes com a sua sorte, seguem seus próprios desejos impuros, são cheios de si mesmos, adulam os outros por interesse. Então isso é muito sério. Isto foi profetizado por Enoque, é uma das profecias, a profecia mais antiga que foi dada na Bíblia. A outra profecia em Gênesis 3:15, esta foi dada pelo Senhor. Eu estou falando de uma profecia dada por um profeta do Senhor, esta aqui, em Judas 14, versículo 14 e 15. Você pode ver que esta profecia é dada por Enoque, profeta do Senhor. Ele deu esta profecia e ele profetizou a respeito da segunda vinda de Cristo. E isto é a respeito da segunda vinda de Cristo. Isso não é o arrebatamento. O arrebatamento acontece antes disso. Então, a mais antiga profecia que ele dá, que é dada na Bíblia, na Escritura, é a profecia a respeito da segunda vinda de Cristo. Então, isto é sério. A segunda vinda de Cristo. E nesta profecia, ele diz muito claramente que Cristo virá para julgar o pecado e a rebelião. Então, enquanto vocês acordam nesta manhã, eu quero colocar isto diante de vocês, que já desde o início da Bíblia, o Senhor já deixou muito claro que Jesus Cristo voltará na segunda vinda de Cristo. Ele virá como juiz para julgar o pecado e a rebelião, para julgar os ímpios pelas coisas ímpias que eles fizeram impiamente, por tudo que eles fizeram. Então ele está vindo para julgar o pecado e a rebelião, e ele está vindo com as hostes celestiais, e estes agora são os anjos e os santos arrebatados. Vocês que estão sintonizados, esta profecia dá o fato de que o Senhor voltará com os santos anjos e os santos arrebatados, aqueles que são santos, ouçam agora essa voz e entrem no glorioso reino de Deus, do arrebatamento da igreja. Então eles voltarão com o Senhor e com vocês e com os anjos santos, os santos anjos. E quando eles voltam com os santos anjos, esta profecia diz que ele volta para julgar o pecado e a rebelião e julgar os atos, as ações ímpias e as palavras ímpias que eles falaram e contra o Senhor. E vocês sabem que estes atos iníquos
E os atos e as palavras insolentes que foram falados contra o Senhor mesmo, número 1. Foram falados contra Cristo. Número 2, contra o próprio Cristo. Número 3, estas são palavras faladas contra a Bíblia. Faladas contra o cristianismo que vocês têm, a salvação. Ele está vindo para julgá-los porque eles falaram estas palavras ímpias e estes atos ímpios contra os cristãos, não apenas contra o cristianismo, mas contra os cristãos, os crentes, contra a justiça, contra a verdade, contra o anúncio da gloriosa vinda do Messias, contra este dia aqui exato que ele está anunciando. Então isso é muito sério, povo abençoado, que o Senhor neste tempo, quando vocês estão acordando, indo para as suas igrejas, entrando nos seus escritórios, seus lugares de trabalho. Eu quero trazer isso para vocês, que é a profecia mais antiga, a primeira profecia dada pelo profeta do Senhor na Bíblia, Enoque, foi uma profecia a respeito de Deus voltando para julgar o pecado. A segunda vinda de Cristo. E esta é uma profecia muito poderosa, porque nós vemos muito claramente aqui que no livro de 2 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, o Senhor promete para Davi. Ele fez algumas promessas tremendas para Davi. Ele prometeu para Davi, naquela aliança com Davi, ele promete para Davi uma dinastia real. Naquela aliança, Deus promete para Davi, naquela aliança, naquela promessa. Davi e Israel, de que o Messias viria da linhagem de Davi e da tribo de Judá. E naquela profecia, o Senhor promete para Davi que ele iria estabelecer um reino para Davi e Israel, um reino que duraria para sempre. Então, ele promete para Davi uma dinastia real, uma linhagem real de rei. E ele prometeu para ele um reino eterno, como vocês podem ver. Um eterno trono. E ele promete para ele um reino político que reinaria a partir de Jerusalém. E esta promessa foi confirmada pelo próprio Deus, porque não há maior autoridade além do Senhor. Então, neste contrato, nessa concordância que duas partes assinaram, o próprio Senhor Deus trabalhou nisto. Mas você vê muito bem que Enoque viu a primeira profecia, ele viu que Jesus voltaria, o Messias voltaria para tomar o trono de Davi, para julgar as nações, para julgar os iníquos e então pegar aqueles que obedeceram às suas palavras e construir um reino. Um reino para a igreja e para Israel juntos, mas sentado no trono de Davi, os santos arrebatados vindo com ele. Esta promessa que ele deu, muito sério, povo abençoado. Então a Bíblia diz que nas coisas que acontecerão depois daqui, vocês entendem agora. Ele promete para Davi. E Enoque já viu que aquela promessa se cumprirá, o Messias virá para estabelecer um reino. Então, para a igreja, vocês precisam estar com pressa. Vocês vejam que a primeira profecia na Bíblia fala a respeito do Messias vindo para tomar o seu trono, para conquistar a terra e ser o governante do mundo, o governante do universo. É por isso que a igreja precisa se preparar muito rapidamente, porque para você
vocês são levados para cima no arrebatamento. Vocês são levados para cima no arrebatamento. E então vocês voltam com Ele. Então você pode ver quão importante é para o Senhor que a igreja esteja pronta agora, porque a qualquer momento Ele pode levar a igreja. A Bíblia diz, o dia e a hora não são conhecidos. Ninguém sabe. Então, vocês precisam estar prontos, santos e justos. A primeira profecia, a profecia mais antiga da Bíblia, de toda a Bíblia, foi quando Enoque se levantou e disse que ele viu o Senhor vindo com milhares e milhares dos santos arrebatados, e os santos anjos que estão vindo para a terra estão vindo para julgar o mundo, para tomar posse e então reinar sobre o trono de Davi. Isso significa que para aqueles que participarem do arrebatamento, vocês que estão sintonizados, vocês precisam se preparar agora muito bem e urgentemente. Quando eu voltar, eu vou abrir isto novamente. Obrigado. Que a primeira profecia, a profecia mais antiga da Bíblia, é a profecia que alertou a respeito do juízo de Deus que está vindo. Isso é muito sério. A primeira profecia, a profecia mais antiga que já foi dada em toda a Bíblia. A mais antiga é a profecia advertindo a respeito de que o juízo do Deus Todo-Poderoso Jeová está vindo. Então isso é muito, muito sério, povo abençoado, muito sério. A mais antiga profecia, a primeira profecia que foi dada pelo profeta do Senhor, é a profecia que alertou que o Senhor iria julgar o pecado, que Deus voltaria agora para julgar o pecado. Isso é sério. E você vê, ele diz, todos os ímpios, significando sobre todos aqueles que não têm religião. Não, eu não tenho nenhuma religião aqui na Terra. Eles dizem, eu sou um ateu. Todos aqueles que não seguem Jesus e todos aqueles que estão seguindo Jesus e os apóstatas. Isso é o que significa todos os ímpios. Você está na igreja, mas você é um falso pregador, você está numa falsa igreja recebendo falsa doutrina, evangelho da prosperidade. Aqui, agora, igrejas apóstatas. Ele diz, todos os ímpios, todos os que não têm religião, todos os que não são nascidos de novo, e todos aqueles que dizem que são nascidos na igreja, cristãos, mas são apóstatas, aqueles que não ouviram a voz do Senhor e se arrependeram e se tornaram santos. Eles estão na igreja, mas eles se recusam a ouvir a voz do Senhor, até mesmo quando ele veio na nuvem. Então, isto é sério. E ele diz, por todos os atos de impiedade e palavras insolentes, palavras ímpias, que eles cometeram da forma mais insolente, ele trará juízo sobre eles. Ele vai trazer juízo sobre eles. Palavras iníquas. Ações iníquas, ímpias, ele está vindo para julgar. E lembre-se que isso estava acontecendo antes do dilúvio de Noé, antes de acontecer o dilúvio de Noé. Isso estava acontecendo antes de aparecer o dilúvio de Noé. Então você pode imaginar quão ímpia aquela geração era quando o Senhor estava se preparando para julgar a terra inteira por causa da sua impiedade. As pessoas não davam atenção naqueles dias de Noé. As pessoas eram rebeldes, elas estavam comendo, casando-se, estavam caluniando, muito ocupados caluniando o Senhor e os seus mensageiros. Noé foi caluniado. E a Bíblia diz, assim também será na vinda do Messias. Estes dias nos quais nós estamos.
E ele diz, assim como foi durante os dias de Noé, mas neste tempo, quando essa profecia foi dada, havia impiedade e iniquidade na terra, assim como agora. E você vê que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele trouxe esta tremenda doutrina do juízo, que o juízo já foi decretado desde o princípio, muito cedo. Este anúncio, essa proclamação de juízo foi tão cedo quanto os dias de Enoque. Isso é impressionante. E o Deus Todo-Poderoso trouxe esta advertência, a mais severa e maior advertência da Bíblia, tão cedo quanto naquela primeira geração. Por quê? Porque ele queria restringir o homem, a humanidade do pecado, restringi-los da impiedade, da perversidade. Então, para ajudar a humanidade para se preparar para este grande dia que estava vindo, o dia do grande juízo, o dia quando o destino de cada pessoa será determinado, aquele destino final, aquele dia final de juízo, quando o Senhor virá com milhares e milhares das hostes celestiais, juntamente com os santos arrebatados. Mas esta mesma mensagem foi repetida, proclamada através das gerações, de uma geração para outra até hoje. Até hoje o Senhor ainda está advertindo a respeito deste grande dia do juízo que está vindo. Esta é uma mensagem que está sendo muito bem transmitida. E o Senhor está dizendo que vocês devem ser cuidadosos. Há um grande dia vindo, há um dia terrível vindo quando Ele vai julgar. E naquele dia que Enoque viu, já foi profetizado por Isaías, no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías viu que o Messias voltaria para a terra, morreria, então ele voltaria para tomar o reino. Isaías, capítulo 6 e 7. Capítulo 9, versículos 6 e 7. Ele diz, pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz e da grandeza e o aumento do seu reino e governo, e paz não haverá fim. Então Isaías está falando a respeito dele para vir morrer na cruz e finalmente voltará para tomar o reino. Ele reinará no trono de Davi sobre o seu reino, estabelecendo-o e sustentando-o com justiça e retidão, desde aquele tempo e para sempre, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías, ele cobriu, ele englobou a primeira vinda para morrer na cruz, e então a vinda quando ele agora virá para reinar, para tomar o reino. Lembre-se, eu já fui levado no lugar exato, eu já me sentei na mesma pedra, eu já fui levado até o mesmo lugar onde o rei Davi reinou, e me sentei no mesmo lugar, eu já sentei lá. Então será uma realidade, vai acontecer. Então Isaías está dizendo aqui a mesma coisa que Enoque viu, que ele voltará para julgar, estabelecendo com justiça. A mesma coisa é dada por Isaías. Em Isaías 11, do versículo 1 em diante, Isaías 42, do 1 em diante. Primeira Crônicas 17, do 11 ao 17, a mesma promessa dada para Davi, que ele voltará para reinar sobre o trono de Davi. Tremendo, muito sério. Então o Senhor está dizendo, povo abençoado, que ele prometeu um trono para Davi. E ele já prometeu, já desde o primeiro século, na primeira profecia, fala dele para vir reinar sobre aquele reino. E naquela aliança com Davi, o Senhor Todo-Poderoso prometeu que o Messias viria através da linhagem de Davi e Judá. E que ele iria estabelecer um reino, um poderoso reino, um reino poderoso, grandioso,
um reino eterno, um reino que iria fazer a conexão, que seria uma ponte entre esta era e a eternidade, iria trazer ao fim a história humana. Ele prometeu para ele uma dinastia real, tremendo, um reino real, e a sua linhagem estará lá, sentado no trono. O filho de Davi, sentado no trono para sempre. Tremendo povo abençoado. Esta é uma séria promessa, e você vê muito claramente que já Enoque já viu, já tinha visto. E no livro de Isaías, em Isaías capítulo 7, 13, ele diz o seguinte, Isaías 7, 13, o Senhor diz, então disse Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, vocês também vão abusar da paciência do meu Deus também? A casa de Davi. Sério, povo abençoado, que ele prometeu para eles uma dinastia real, um trono eterno, um reino político que reinará a partir de Jerusalém. E isto é prometido para vocês, porque quando vocês voltarem com ele, milhares e milhares dos seus santos eleitos, as hostes celestiais, juntamente com vocês, os santos, abençoados, muito poderoso povo abençoado. Se você olhar a estrutura da Bíblia, o Senhor enfatiza muito claramente quando ele escreva estas coisas, ele está dizendo para João. Estas coisas que você viu, ele viu a visão de Cristo na sua tremenda segunda vinda. As coisas que são, Apocalipse 2 e 3, e as coisas que virão depois dessa. A tribulação e então a vinda do rei para reinar. Então, para terminar, nesta manhã, enquanto vocês vão aos seus escritórios, povo abençoado, seus locais de trabalho, isso é uma coisa muito séria. A profecia mais antiga da Bíblia já advertiu e restringiu o homem, dizendo, cuidado, haverá um dia final que vai determinar o seu destino final, se você vai para o lago de fogo ou se você vai entrar no céu. Cuidado! Ele advertiu que o Messias viria com milhares e milhares de anjos e os pés dele tocarão no Monte das Oliveiras e então ele trará juízo sobre os ímpios. Judge them for rejecting the grace. Judge them for their ungodly words. Vai julgá-los por rejeitar a graça pelas duas palavras ímpias, vai julgar por tudo que eles falaram contra o Senhor, contra Cristo, contra os cristãos, contra a Bíblia, contra o cristianismo, contra a santidade, contra a verdade, contra a voz do Senhor anunciando a vinda do Messias. E Lucas 1, 22 e 23, ele repete a mesma coisa, que ele está vindo. Ele está vindo. To reign on the throne of David. Para reinar sobre o trono de Davi. Certamente esta é uma grande profecia que o Senhor deu. O livro de Lucas 1, 31 ao 33. Ele diz o seguinte. Ele diz: You will conceive and give birth to a son, and you are to call him, name him Jesus.
Você ficará grávida e dará à will be luz um filho e great lhe porá o and will be nome de called the Jesus. Son Ele of the será Most High. grande e será chamado Filho do The Lord God Altíssimo. will give O him the Senhor throne of his Deus father lhe David, dará o trono do seu pai and he will Davi, reign e ele over Jacob's reinará descendants para sempre forever, sobre o povo de and Jacó, his kingdom e o will never seu end. reino Enoch saw this. jamais terá fim. Enoque So the viu first isto. prophecy, really, the Então, a Bible talks primeira about Christ coming to profecia na reign. Bíblia fala a respeito de Christ Cristo coming to vindo judge para sin. reinar, Cristo vindo para This is julgar o serious, pecado. blessed people. Isto é sério, povo Jesus coming to abençoado. reign, Jesus Jesus coming vindo para to reinar, judge sin. Jesus vindo para julgar o pecado. Very serious, blessed people. Muito sério, povo abençoado. The Lord restraining man, warning O Senhor mankind, está telling him, restringindo o "Be homem, careful." advertindo a humanidade, dizendo, And even most cuidado. importantly here, E o mais is how importante do you aqui live now é como with this você warning? vive And this warning agora com esta began with the first advertência. generation to Esta warn them, "Be geração careful. começou com a Restrain primeira yourself from geração sin. dizendo, There's cuidado, going to be restringam-se do accountability at the pecado. end, Haverá at the final prestação end. de contas no And final, it will no determine momento final, destinations where e people vai go. determinar destinos para onde as And then pessoas now, irão. E então agora, how do you live? He has repeated como this você warning vive? Ele repetiu across nesta generations. manhã, Be careful. através Judgment is das coming. And gerações. now it's ringing even Cuidado, o more. juízo está vindo e The agora voice está that is soando speaking with you mais. now A voz que está has been falando com warning vocês constantly agora about this day tem of judgment coming. advertido Be careful, constantemente judgment a is coming. respeito deste The dia de Messiah juízo will que está come and vindo. take the Cuidado, church, o but juízo there will be está a final vindo. judgment. O Messias virá para levar a igreja, mas haverá um juízo And that's final. why in Jude, E é in por isso que Jude em Judas 21, I finish with that. 21, He eu says, vou "Keep terminar com isso, yourselves ele diz, in God's love mantenham-se no amor as de you Deus, wait for the mercy enquanto of our Lord vocês Jesus esperam na to bring misericórdia do nosso Senhor to Jesus eternal life." para trazê-los para a vida And you eterna. see, I've said again and E again, você viu, eu já but disse the Lord vez is após saying that vez, this is the o way to Senhor wait for the está Messiah. dizendo que esta To é a forma abide de in the Lord. esperar pelo Messias, é habitar no Wait for Senhor, him. é esperar por Ele. In Luke chapter 15 is very Em clear Lucas 15 é muito that claro God the Father loved que the prodigal Deus son, Pai but the amou prodigal o son filho would pródigo. not partake of O God's filho love because he was pródigo far não away. participava do amor de Deus Until porque he ele estava turned. longe, até que ele He returned, voltou. Ele turned and repented, retornou came back to the e Lord. se Then he was arrependeu e able to voltou para o partake of Senhor. the love of Aí God. então ele pôde That is it. desfrutar do amor de Deus. É isto. This is what the Lord is saying here. É isto que o Senhor está dizendo aqui. He's saying we need to return. Ele está dizendo que nós And precisamos in John chapter retornar. 15 he says, E em João "Abide in 15 him, ele those that diz, remain on the tree, habitar nele. the only Aqueles que tree of God, permanecem na the oliveira de Deus, branches, os galhos, those that remain connected to the aqueles tree, que permanecem conectados com a to the árvore, vine." a videira. He says, "You will be fruitful. Ele diz, You can enjoy the vocês love serão of the Father. frutíferos, vocês poderão nobody can take desfrutar away do that amor love do from you Pai. forever." Ninguém poderá arrancar este amor de vocês And he's saying para he's coming to give sempre. mercy. So wait for that E ele está mercy. dizendo que ele está vindo para dar misericórdia. Então espere coming to nesta keep you away misericórdia. Ele from está vindo judgment. para te manter longe do This same juízo. judgment that Este mesmo Enoch is talking juízo about. do qual Enoque está falando. So he's coming to bring you Então eternal ele life. está We should be vindo para focused on trazer eternal vida life. eterna para So vocês. there is a day Nós of temos que reckoning estar coming. focados na vida eterna. Então serious há day. um dia da vingança vindo, um dia sério. And the Lord is saying, E o Senhor we está need to dizendo, prepare because nós there will be precisamos the nos tribulation after the preparar, rapture. porque haverá tribulação depois do arrebatamento. You will have your Babylon. I don't know Vocês go into terão that a now. sua Mystery Babilônia, eu Babylon. não sei o que vai acontecer, é Then, Revelation mistério 19, you see the Babilônia. coming of the Messiah. Então, Apocalipse 19, você king vê a is coming. vinda do Messias, o rei Remember in está these visions he vindo. has told me, look, the king is Lembre-se que coming nesta in the sky. visões ele disse, king is veja, about to appear, o the rei está king. vindo no céu, o rei comes está to reign prestes on the a throne of aparecer, David. o rei, ele está vindo para reinar no trono de Davi. So let us prepare, blessed people. Então vamos nos preparar, povo abençoado. Enoch gave this prophecy Enoque deu esta about the second coming profecia of Christ, a respeito that da is coming segunda to vinda judge de sin, Cristo, que está vindo para julgar o judge pecado. wickedness and ungodliness. Julgar a iniquidade é a perversidade, And a that prophecy is impiedade. given E esta profecia é right dada before the floods of Noah. pouco antes das inundações, do dilúvio de Noé. God is coming to judge sin.
Deus está vindo para julgar o pecado. Então, onde quer que vocês estejam hoje, saiba que Ele está vindo para julgar o pecado. Receba o Senhor e diga: querido Jesus, eu me arrependo hoje e eu me aparto de todo o pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me preparar para o glorioso e eterno reino de Deus. Prepara-me para o reino do Messias, para que naquele dia do juízo eu possa entrar no reino de Deus. Senhor, unja-me com o Espírito Santo e guarda-me em santidade. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado. Obrigado.